Bom dia, meus amigos e amigas. Estava difícil de gravar. Folgas é complicado. Vamos dar aqui um girinho, talvez ali até à praia dos Moinhos. Já se vê. Ora, estava eu aqui a pensar. Vi há dias um vídeo americano sobre as diferenças culturais, estamos a falar de motas, claro, sobre os Estados Unidos e a velha Europa, como eles nos chamam. Há de facto algumas diferenças na perspectiva de ver a moto em si e a utilidade da mesma. Os americanos, dizem eles, e em parte é verdade, que as motas são um símbolo de liberdade, é um símbolo de rebeldia, ou seja, será assim um pouco como nasceu a cultura deles, um pouco mais de lazer, até porque as diferenças de logística de uma cidade para a outra são completamente absurdas em relação à Europa, não é? E americano que não tenha um carro será complicado. E a moto vem sempre, quase sempre, em segundo plano para eles, mais como um objeto, assim se pode dizer, de prazer e de liberdade, passear. Enquanto aqui na Europa será um pouco mais a nível de ser prático, não? Olha, Zé. Aqui na Europa temos uma cultura um pouco diferente, embora isto tudo o que eu estou a dizer não é a verdade absoluta e não é para todos, eu estou a falar de uma forma geral. Mas na cultura americana está enraizado muito essa situação da liberdade, da rebeldia, como eu estava a dizer, enquanto na Europa também existe, claro, mas é uma questão de ser mais prático. Na Europa usa-se muito mais as motos para deslocar para o trabalho, para o emprego. Nos Estados Unidos também acontece, mas não é tão vulgar. Continuo a dizer que é de uma forma geral. Não estou a singular ninguém, não estou a falar de uma forma muito específica. Nos Estados Unidos existe uma subcultura que na Europa nós invejamos, sim, nós invejamos, que é a personalização. Lá é tudo muito mais aberto, é muito mais permitido fazer certas coisas que aqui na velha Europa não é permitido, por uma questão de União Europeia ou de leis dos próprios países, não é permitido, por exemplo, fazer personalização da moto e andar por aí à vontade. Isso não acontece tão fácil e cria até problemas, não é? Enquanto nos Estados Unidos isso às vezes até é incentivado, por ser mais fácil de personalizar, na questão de que existe muito mais, se calhar, oficinas, garagens, existe uma subcultura a esse nível, de motos e carros também, mas pronto, estamos a falar de motos. Em Portugal é por vezes considerado uma infração ou crime, vai depender muito da situação em questão. Não podemos generalizar, claro, como eu digo. Aqui em Portugal também é possível personalizar algumas coisas, mas sempre tudo dentro de certos parâmetros ou de certos interesses. Eu acho que às vezes é um pouco mais isso. E então, nos Estados Unidos, conforme existe essa subcultura de personalização, vemos máquinas, motos, carros até, não é? Completamente fora da caixa. Eles incentivam, inclusive, muitas vezes, a fazer isso.
porque cada moto é única. Aqui em Portugal, porque eu não posso falar do resto da Europa, mas estou a falar de uma forma geral, em Portugal isso não pode muito acontecer, não acontece. Temos logo as autoridades em cima, ou porque mudamos um escape, ou porque mudamos um espelho, ou porque mudamos um guiador. Nos Estados Unidos é muito normal fazer-se uma alteração ao veículo, personalizar o veículo, e não vou dizer que está tudo bem, mas é muito mais fácil de legalizar, é muito mais fácil de o fazer, porque existe essa subcultura. Aqui na Europa, eu quando falo na Europa vou falar aqui um pouco mais de Portugal, porque eu não conheço todas as realidades, mas isso não é permitido. Portanto, não é permitido porque basta ver que as autoridades muitas vezes andam à procura de alterações às características da moto, características essas que muitas vezes passam por mudar simplesmente os espelhos dão para ver na mesma, mas não são de origem, não são homologados. Esqueçam, estamos sujeitos a qualquer coisa como uma multa ou até uma inspeção B, o que às vezes não faz qualquer tipo de sentido, porque se não tiver espelhos é uma coisa, tendo espelhos não faz muito sentido, mas isto é a minha opinião pessoal e vale o que vale. A questão dos escapes é relativo, tirar um build completamente a um escape já vai de encontro não só à alteração da característica, mas à questão da redução da lei do ruído e por aí fora, não é? Já podem englobar outras situações que eles queiram, basta estarem virados para esse lado. Ou seja, aqui praticamente não é possível fazer quase nada, não vou dizer tudo, mas quase nada de alteração ao veículo, seja moto ou seja carro. Embora na moto vai-se notar muito mais qualquer alteração. Nos Estados Unidos isso já é uma subcultura, já é a cultura deles fazerem isso, faz parte, tanto que eles têm até vários programas de TV, não é, sobre esse tópico, sobre esse tema. Aqui era o Deus me livre. Uma diferença cultural que se vê nas corridas e tudo, o desporto motorizado nos Estados Unidos é um pouco diferente da Europa, embora haja semelhanças. Nos Estados Unidos tem um pouco mais aquela cultura do próprio espetáculo em si, seja das drag racers, seja na NASCAR, seja naquele ambiente, não sei se será bem motocross, corrijam-me aí se não for assim, que é feito em ambiente fechado para o espetáculo, aqueles espetáculos dos monsters, whatever. Na Europa é um bocadinho mais sobre a tecnologia em si, a evolução do veículo, a tecnologia de ponta, no caso dos MotoGPs, a própria Fórmula 1, onde tudo isso se passa maioritariamente na Europa. Claro, não só na Europa, mas depois temos a questão do equipamento, da lei, da proteção, que é um pouco mais branda nos Estados Unidos, pelo menos em alguns estados. Existem inclusive estados em que o capacete não é obrigatório. É muito mais fácil ver nos Estados Unidos alguém não usar equipamento, às vezes usam só as luvas, é um pouco mais cultural. Claro que vai haver sempre gente que vai usar, não é? E às vezes quando usam bem, mas não é tão normal como na Europa, que é obrigatório o uso do capacete. Em alguns países inclusive é obrigatório o uso de luvas. Aqui em Portugal o capacete é a única coisa que é de facto obrigatório, o resto é opcional, vai de cada um se quer estar protegido ou não. Para todos os efeitos acaba por ser uma das coisas que a liberdade tem, é isso, e cada um corre por sua conta e risco, e isso eu não vou criticar porque cada um sabe de si. Eu também já andei de manga curta, não ando normalmente, já disse isso num vídeo, por norma nunca ando, mas há uma outra exceção, pode acontecer. As luvas não dispenso,
porque é uma questão de hábito, já me habituei, já me faz alguma confusão andar sem luvas. Sem contar que há uma coisa que nos aconteça, a primeira coisa que nós fazemos é pôr as mãos à frente. Isto é instintivo. Mas isso é como eu digo, isso é uma questão de leis que aqui na Europa existem. Em Portugal existe essa obrigatoriedade do capacete, nos Estados Unidos também, em alguns estados não. Há alguns estados lá que não é obrigatório o uso do capacete, embora eu penso eu que uma grande maioria use, não sei, não estou lá para ver. Portanto, isso já depois acaba por ser mais o seu cunho pessoal. A mim faz-me alguma confusão andar sem capacete. Quando era mais novo, de uma rua para a outra, ou coisa do género físio, embora não seja nada aconselhável, mas não estamos a falar de passear, de uma rua a outra, ir dali para ali, dar uma volta naquela moto e só isso, e mesmo assim é um risco. E agora neste momento fazia-me uma enorme confusão andar sem capacete. É um pouco como nós andarmos de carro sem cinto. Acho que falta ali qualquer coisa, não é? Existe também essa situação. Agora, eu não vou falar aqui de outros países, porque há aí países asiáticos em que não deve ser obrigatório usar nada, tanto que eles levam a família inteira em cima da moto e levam o cão, e os filhos e a esposa. Eles lá sabem. Eu não conseguia. Já com o pendura, muitas vezes temos dificuldades. Se o pendura não for uma pessoa que esteja habituado, imaginemos com os filhos à frente e a esposa atrás, com mais uma criança ou coisa do género. Devia ser bonito. Portanto, eu não vou falar desses países porque não tenho conhecimento sequer da lei, não estaria a estar aqui a dizer coisas que todavia não seria verdade. Eu estou a falar do facto de eu já ter visto mais que um vídeo na comparação da Europa com os Estados Unidos, não com o continente americano todo. Temos o caso do Brasil, que é muito parecido connosco, pouca coisa difere, mas no caso dos Estados Unidos, que tem uma cultura diferente motociclística. Aliás, está ali qual como eles têm com os carros, não é? Aquilo já está enraizado, é uma cultura, tanto que isso leva-me àquele assunto que os americanos, para tirarem a carta, eu não sei se ainda é assim ou se será assim nos estados todos, mas podem tirar a carta com 16 anos muito facilmente, desde que depois acompanhados por alguém encartado, penso eu, não é? E é o facto de se poder levar a moto, neste caso a moto, se calhar para lá, tirar a carta e tira-se no mesmo dia, faça o exame, pelo menos era assim que constava. Não existe um monopólio de escolas como aqui, onde cada um leva o seu preço, cada um leva o seu tempo, e parece que a lei é a lei da selva, no que corresponde a isso. Lá não, lá é muito mais fácil fazer isso. Aqui na Europa, em Portugal, mas penso eu que seja na maioria da parte da Europa, existe a parte segmentada em que vamos evoluindo. Eu ainda não apanhei isso, eu consegui tirar a carta A só de uma vez, mas claro, tive que ir à escola de condução como qualquer outro, como fosse de carro. Mas aqui tira-se a carta por segmentos, seja ela A1, seja A2, seja depois a carta A. Tem que haver aqui um equilíbrio entre a própria maturidade e o tempo de condução, de forma que depois possamos conduzir uma moto de alta cilindrada. Às vezes não tem a ver só com a cilindrada, tem a ver também com a potência da mesma. Pode haver perfeitamente uma moto 750 ou até mais que tenha menos cavalos, ou que seja limitada, e podemos conduzir. Na Europa existe mais essa preocupação. Nos Estados Unidos é muito mais fácil ir por esse caminho, tirar a carta e conduzir qualquer moto. Eu vi inclusive alguns vídeos em que para eles uma moto de entrada
pasmem-se, uma moto de entrada para uma pessoa que não tem experiência e tira carta é começar por uma 600. Para eles é considerado normal. Claro, mais uma vez estou a generalizar. Aqui o normal será as 125, já não falo das 50, que já pouco existe, mas uma 125 será o princípio de tudo, isto normalmente, claro, seguindo o caminho normal, claro que há exceções. Nos Estados Unidos há essa ideia que uma 600 é uma boa moto para começar, e às vezes esportivas, o que seria impensável aqui, não é? Que um jovem com aquela pica toda começar por uma 600 provavelmente seria muito perigoso. Seria, não é? Às vezes não é preciso uma 600. Eu vi vídeos em que a 125 está deles, às vezes ainda existe há 2 tempos, mas para lazer, não é? Uma 125 deles, este senhor não tem olho, não sabe. E uma 125 é uma moto de lazer, é uma moto para fazer ali no bairro, no campo, passear, e é muitas vezes dada, oferecida, que eu também já vi vídeos, a uma criança. Sei que eles também têm muito aquela cultura do motocross. A questão de viajar, eles também têm uma boa cultura em relação a isso, porque o tipo americano desloca-se às vezes por centenas de quilómetros para ir aqui ou ali. Eles também têm muito essa cultura de viajar, só que lá é um pouco diferente em relação às estradas. Lá eles têm estradas também muito bonitas, estradas de montanha, e aquilo deve ser qualquer coisa de espetacular. Não é a mesma coisa que os nossos Alpes aqui da Europa, não. Embora tenham lá coisas muito parecidas. Aqui existe mais aquela máxima de que vamos sair daqui do país e praticamente sem fronteiras vamos a vários países sem ter grandes restrições. O que a União Europeia tem de bom é isso. Portanto, estamos aqui, como vamos a qualquer lado da Europa, já fazemos uns milhares de quilómetros e vemos vários países, enquanto eles, para fazerem milhares de quilómetros, muitas vezes não saem dos Estados Unidos. Portanto, há logo aqui uma ideia diferente da questão de viajar. Eles podem ir até ao sul, até o Alasca, claro que podem e vão, mas estão um pouco limitados nesse aspecto, enquanto nós aqui na Europa, assim do nada, que é como quem diz, conseguimos ir a vários países diferentes, sem sombra de dúvida, num espaço, vá lá, digamos 2 semanas mínimo. Isto para se poder ver alguma coisa, no mínimo, sempre para cima, podemos percorrer uma boa parte da Europa, se for sempre a andar. E eles basicamente fazem milhares de quilómetros e não passam muito do próprio continente americano, que por si já tem muita coisa para ver. Gostava de lá ir um dia. A questão da Route 666 é lendária, toda a gente sabe. Se fizerem como o João e o Pedro, que curtiram muito, assim vale a pena. Não é fazer só por fazer quilómetros, é ir aqui, ir ali, desfrutar, assim vale a pena. Mas tem os seus custos. Estamos a falar de outro continente, estamos a falar em aluguer de motas, isto para o comum mortal, associado a passagens, a própria logística em si
obriga a ir de avião, não é? Enquanto aqui, se calhar, por esses preços, vai de cada um, claro. Daí és capaz de percorrer uma boa parte da Europa e mesmo assim tirar muito proveito. Porque mesmo na própria Europa existem muitas diferenças culturais, paisagens, algumas tiraram o fogo. Chegamos aqui à Praia dos Moinhos, aqui uma voltinha só para fora da zona, mesmo assim muito trânsito. É dia de semana, vamos lá descontrair um pouco. Até já, malta. Aqui em Portugal praticamente não se pode fazer nada. Altera-se uma panela, altera-se um escape, já se sabe. O máximo que se pode fazer, ou que pelo menos passe mais despercebido, é alterar manetes, punhos e aquelas pequenas coisas que à partida não vão interferir na segurança nem nas características da moto. Eu, por exemplo, eu gostava de pôr aqui uns espelhos de punho. Há quem diga mal, há quem diga bem, o facto é que iam ficar muito bem. Mas basta ver um agente de autoridade que conheça a moto e veja que ela traz estes espelhos de origem, é o suficiente para me autuar. Por exemplo, nos Estados Unidos já não existe tanta essa situação. Se a moto é única, está personalizada à minha maneira, está personalizada, desde que ela tenha o essencial, que é a documentação, está legal, pode andar na estrada, está tudo bem. Isto de um modo geral, não é? Não quer dizer que não haja alguma exceção. Aí temos a diferença também no trânsito. Há vezes diferenças assinaláveis no que respeita às leis. Eu penso que, corrijam-me, eu penso que na maior parte dos Estados Unidos não seja permitido furar as filas, fazer o filtering. Nem sei se será quando os automóveis estão parados ou não, eu desconheço totalmente essa parte, mas sei que não é permitido. Agora, se é nos Estados todos, não sei. Isso aí já desconheço completamente. Aqui na Europa é muito subjetivo e tem a ver muito com o país. Legalmente não será permitido, será tolerado em caso de haver trânsito parado. A andar eu acho que não se justifica muito, vai depender muito da situação. Há aí países na Europa que não é permitido. Eu penso que na Alemanha, por exemplo, não é, ou se é, pelo menos não é costume muito fazer, a não ser que seja o Tuga. O Tuga é lixado. Mas há países de facto não é permitido fazê-lo, a menos que o trânsito esteja parado. Aí sim justifica-se. Eu, por exemplo, se o trânsito estiver parado, eu vou arranjar a forma de passar. Eu prefiro, mal por mal, ser autuado caso esteja numa contornação, do que, por exemplo, estar parado atrás dos carros e vier alguém por trás, ou porque está ao telemóvel, ou porque está distraído, levar-me à frente. Olha, isso acontece mais frequentemente do que o que vocês pensam. Portanto, vai de cada um. Se eu achar por bem que vou passar pelo lado esquerdo ou pelo meio, poderei estar a correr numa infração, claro, mas é por minha conta e risco. Sou eu que sou autuado, mas não me permite
que eu esteja parado atrás de um carro, numa fila, e venha alguém completamente distraído, e como eu digo, isso acontece mais frequentemente do que o que vocês pensam, e levam-nos à frente, e é quando não é pior, quando nos passam a ferro. A desculpa de sempre já não conta, e não serve para nada, que é desculpa, eu não o vi. Por isso, cada um fala por si, eu falo por mim nesse aspecto. Estou a correr de uma infração, eu sei. Mas antes disso, arriscar a ser autuado, eu já fiz isso ao pé da GNR, por exemplo, e a primeira coisa que a GNR fez, mais à frente, quando parou numa operação de stop, foi ver o meu escape. Nem sequer questionou nada disso, nem sequer pediu documentos. A primeira coisa que eles se preocuparam na altura foi ver o meu escape. Está tudo de origem, eu sei, ela às vezes é brilhante, mas está tudo de origem. No entanto, mandou-me seguir e foi à frente deles que eu passei pelo lado esquerdo dos carros. Portanto, às vezes há uma tolerância nesse aspecto, porque não faz muito sentido termos uma moto e estamos parados à frente num quilómetro de fila. Quem quiser estar, que esteja, é como é óbvio, não é? Eu não vou estar. Ainda há pouco, eu por acaso não gravei, mas ainda há pouco, na zona ali do Fogueteiro, quem vem da Amora à Nacional, não é? Aquilo só tem uma via, naquela zona ali, só passa um carro e meio, quanto mais não seja, e houve uma senhora que lá lembrou-se de passar pela direita. Eu não costumo vir completamente colado aos carros da frente, nem no meio, porque depois posso não ver um buraco, ou não ver um obstáculo, então mantenho uma distância minimamente razoável, de forma que eu consiga me desviar. A senhora lá lembrou-se de me passar numa rua, numa via única, pela direita, e depois pôs-se à minha frente. O que é que ela ganhou? Um lugar que depois perdeu, porque depois eu com a moto passei-lhe à frente, como é óbvio. Eu não sei o que é que essas pessoas têm na cabeça. Enfim, é o que se vê. Por isso é que temos que nos salvaguardar, temos sempre que nos precaver nesse aspecto. Pensar que alguém está num cruzamento, tipo aqui esta situação, por exemplo, que a pessoa pode não nos ver e avançar. Eu não quero acreditar que a pessoa vai fazer isso por maldade, não é? Muitas vezes é porque não nos vêem mesmo, ou por distração, seja que for, não existe desculpa, não é? Mas acontece. Nos Estados Unidos eu penso que isso nem sequer seja permitido, na maioria das vezes, eu não sei, se houver alguma coisa que eu esteja a dizer mal, corrijam-me aí porque eu não sei, mas acho que de um modo geral é assim que funciona. Há países que é o contrário, há países que é o vale tudo, salve-se quem puder. A Itália penso que seja assim, pelo menos as pessoas que lá vão dizem-me isso, eu nunca lá estive. É o salve-se quem puder no fluxo do trânsito. Eu não me vejo, por exemplo, a conduzir em alguns países onde não existe quase direita nem esquerda, onde vale tudo. E é salve-se quem puder, com centenas de motas. Eu sei que eles estão habituados, é assim que eles fazem no dia a dia, e estavam safando. Não faço a mínima ideia da percentagem de acidentes que haja ou não, mas eu não me estou a ver a conduzir aí, porque iria mais preocupado em não cair ou bater do que propriamente a tirar prazer da moto. A não ser que fosse para um lado fora do âmbito urbano para passear. No dia a dia seria para mim complicado, mas isto sou eu, não gosto. Eu também não gosto de andar no trânsito, não gosto de andar na cidade, porque de facto existem grandes diferenças entre a cultura americana, tanto o automóvel como o motociclista, em relação à velha Europa.
modos diferentes de ver as coisas. Nem um nem o outro está mais certo que o outro. São pontos de vista diferentes, cada um sabe. São culturas diferentes. Uma coisa que eles têm certo, têm correto, é o facto de gostarem de motas. Isso é que é o espetáculo. Esta aí é muito bonita. É por isso é que não podemos dizer que uma é melhor ou menos melhor que a outra. São diferentes. São culturas diferentes, são pontos de vista diferentes. Ambos estão certos. Há quem viva de uma forma mais apaixonada, outros menos apaixonada, em ambos os continentes. O que não vale é querer impor o seu ponto de vista, porque o meu é melhor, o teu é pior. Nós somos todos diferentes. Esses pontos de vista diferentes convergem numa situação que é: temos a mesma premissa, todos nós gostamos de motas. De uma forma ou de outra, a moto é sempre um prazer. Às vezes é prático para trabalhar, é mais rápido, mais económico. Isso é daquelas coisas que não são inquestionáveis, não é? Mas por prazer não há nada que vá bater uma moto, porque eu também tenho carro e um carro é sempre diferente. Ir sozinho, ir num grupo de amigos, seja ele o grupo Motard, motoclube, a 2, a 3, é sempre um prazer fazer as curvas, é sempre um prazer dar um giro, um passeio, seja ele um passeio de um dia inteiro, seja ele um passeio de uma manhã ou uma ida ao café. Geralmente tira-se sempre prazer da moto, sempre. A menos que se vá para o meio de Lisboa ou para o meio de uma grande cidade, num para-arranca, isso já não tem graça nenhuma. Há quem goste, não é? Eu não. É isso. Vamos ficar por aqui. Não há assim muito mais a dizer. Como eu já disse, isto foi conversa de passeio. Lembrei-me por ter visto um vídeo a falar desse tópico, um vídeo americano, em que eles fazem as comparações entre um continente e o outro e chegam à mesma conclusão: não existe o certo nem o errado, existem pontos de vista diferentes. Um grande abraço para vocês, para os meus amigos e amigas. Divirtam-se, sejam felizes, conduzam sempre em segurança, porque no meio deste caos o perigo está sempre à espreita, sempre. Fiquem bem, meus amigos. Fui.